Amém? Louvado seja Deus por estarmos aqui e mais uma vez a oportunidade de estarmos cultuando o nosso Deus, de estarmos louvando, adorando a esse Deus que, como cantamos, é tão bom, esse Deus que é tão maravilhoso para cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 25 até o 37. Lucas 10, do 25 ao 37. Aquele que achar e puder e quiser se colocar de pé. Lucas 10, 25 a 37. A parábola do bom samaritano, tão conhecida de todos nós. Mas nós vamos mais uma vez meditar sobre essa palavra que fala tanto ao nosso coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que foi lida, ó Pai, e nós queremos ouvir, ó Deus, a tua palavra, a tua voz através do texto lido. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor me use, ó Deus, nesse momento com o dom da palavra, e que cada um de nós, ó Deus, possamos estar com o coração aberto para receber do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu queria botar um tema nessa mensagem dessa noite, e o tema que eu escolhi para a mensagem é Vencendo o Espelho. Vencendo o espelho por quê? O que nós vemos quando nós ficamos de frente com o espelho? A nós mesmos, né? Quando nós ficamos de frente com o espelho, nós vemos o nosso eu. E eu posso dizer bem isso, que eu trabalho com o espelho, então é o dia inteiro. O dia inteiro a gente está olhando no espelho. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando sobre isso. Que nós precisamos vencer o espelho. Vencer a nós mesmos. Vencer o nosso eu. Esse texto que nós lemos, essa passagem, fala de um advogado da lei. Um teólogo da lei, alguém que conhecia a lei, a palavra de Deus, e alguém que conhecia a lei do Senhor. Ele resolve colocar Jesus à prova.
E é interessante que ele quer saber sobre a vida eterna. Aquele homem que conhecia, era um advogado da lei, conhecia bem a lei. E o texto vai nos ensinar, como nós lemos, que ele conhecia verdadeiramente. Ele quer saber sobre a vida eterna. Ele mostra um conhecimento a Jesus. Ele fala como herdar a vida eterna. Aí Jesus pergunta para ele: tu conheceste? Como que tu lê? E ele fala do texto lá de Deuteronômio 6,5, como nós lemos aqui essa noite. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele conhecia bem a palavra de Deus. Ele conhecia o que ele estava falando. E aí Jesus fala para ele, mas aí ele pergunta a Jesus, né? Ele fala: mas quem é o meu próximo? Até então ele tirou 10, ele conhecia tudo, mas nessa hora ele mostra que uma insegurança. Ele mostra aqui nesse momento algo inseguro na vida dele. Ele conhecia a palavra que deveria amar a Deus e conhecia a palavra que deveria amar o seu próximo, mas ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? A impressão que me dá nesse texto, nesse versículo, nessa passagem lida, é que Jesus conhecia muito bem a palavra, ele tinha o conhecimento, mas a prática ainda faltava. Porque aqui ele balança. Ele fala: quem é o meu próximo? É como a gente lê a Escritura e não entender o que está sendo lido. E verdadeiramente, irmãos, eu creio que ele chega nesse momento e pergunta a Jesus quem é o meu próximo, porque talvez isso é o mais difícil. Talvez esse seja o mais difícil para mim e para você, amar o nosso próximo. Porque quando nós pensamos no nosso próximo, se nós pensarmos na esposa, é fácil. Se nós pensarmos que o nosso próximo é o nosso filho, é fácil. Talvez um amigo, é fácil. Alguém que a gente já gosta, que a gente ama, que a gente admira. Mas Jesus convida esse homem a refletir sobre uma parábola de quem é esse próximo. E nós vamos ver no texto que esse próximo não é alguém tão chegado assim. Ele vai ensinar no texto, na parábola, que amar ao próximo não é simplesmente amar a esposa, o filho, a filha, o marido, aquele que a gente já gosta naturalmente. O texto vai dizer que essa parábola vai falar de algo mais profundo do que isso. O que é desafiante para mim e para você. Então eu separei aqui que nós podemos falar de 4 personagens nesse texto. Eu quero falar de 4 personagens dessa parábola que Jesus conta para esse homem, esse conhecedor da palavra, esse homem inteligente, essa pessoa que tenta falar com Jesus de uma forma de interrogar a ele e meio que colocar Jesus em maus lençóis. Mas eu separei 4 personagens. O primeiro personagem são os assaltantes. Jesus vai falar que aquele homem descia, alguns assaltantes o pararam, o roubaram, bateram nele, deixaram ele nu, quase morto. Eu fiquei pensando, quando Jesus fala desses assaltantes, eu fiquei pensando, quando o assaltante se olha no espelho, quem ele vê? Quem ele enxerga ao olhar por um espelho? Eu anotei aqui, primeiro ele vê alguém que só pensa em si mesmo. O assaltante, o ladrão, é aquele que só pensa em si. É aquele que passa por cima de qualquer um e não quer saber. É aquele cara que é egoísta. É aquela pessoa que não está preocupada com o próximo. Ela não está preocupada, ela quer usufruir aquilo que não é dela. Ela está disposta a destruir o outro.
prol de si mesmo. Esses assaltantes, ele não tem compaixão de ninguém. Então, quando ele olha para o espelho, ele pode olhar alguém que não tem compaixão de ninguém. Talvez ele bata até no peito e diz assim: eu sou mau, eu sou ruim. Comigo é assim. Ele é covarde. A Bíblia vai dizer em João 10:10 que esses assaltantes, eles simbolizam, eles representam quem? Satanás, o diabo. Porque a Bíblia vai dizer em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essa parábola começa falando de assaltantes, dessas pessoas que, quando olham no espelho, podem enxergar o próprio Satanás, o próprio inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. O segundo personagem que eu tiro desse texto, que Jesus conta para aquele homem, para aquele advogado da lei, são os religiosos. É o sacerdote e o levita que o texto vai falar. Religiosos, e um tipo de religioso, porque não podemos falar que todo religioso é ruim. Nós estamos aqui, nós somos também religiosos. Buscamos ao Senhor, queremos aprender dele. Mas esse tipo de religioso que Jesus coloca nessa parábola é aquele religioso que talvez só enxerga as suas prioridades, que passa por aquele homem caído, mas ele tinha outras prioridades. Aquele homem não era a prioridade dos religiosos naquele momento. Talvez eles estavam na igreja, cantaram, louvaram, os levitas. Talvez esse sacerdote pregou lindo e bonito, falava que amava Jesus e que Deus estava em primeiro lugar, e talvez uma mensagem linda, mas quando ele vê aquele homem caído, não era uma prioridade para ele. O religioso, e esses religiosos, especificamente do texto que Jesus mostra para ele, talvez sejam religiosos que são aquelas pessoas que só conhecem e só reconhecem aqueles que são do seu meio. Só amam e só estão preocupados com quem faz parte do seu meio, do seu núcleo. São os da sua igreja, são os da sua denominação, talvez são seus parentes, são seus amigos. Eles estão preocupados apenas, só reconhecem, só enxergam quem é e que faz parte do seu convívio. Não ser um homem caído, machucado, arrebentado, não tenho nada com ele. Não faz parte do meio que eu vivo. Não prega a palavra que eu prego. Não acredita no Deus que eu creio. Aqueles religiosos, talvez só enxergam quem crê como eles enxergam. Talvez eles não enxergaram aquele homem porque ele era muito menor, muito insignificante perto deles. São pessoas que, porque estão na religião e porque conhecem a palavra, agora, estavam com o nariz em pé e não estavam preocupados. Talvez achavam que não precisava fazer o bem mais a ninguém, porque conhece a palavra, é dizimista, estão na igreja. Aquilo ali já não importava mais. Talvez pensava assim: para que ajudar? São religiosos que talvez olhou aquele cara caído, aquele homem caído lá, arrebentado, e ficou quase morrendo, ficou pensando: eu não posso nem botar a mão, ele é impuro. Porque na época tinha essa condição, esse problema. Ele é impuro demais. Eu não posso me contaminar com ele. E quantos religiosos são assim, que se colocam acima de todo mundo? E acha que agora tem que viver uma vida que não pode ser amigo de ninguém mais, não pode compartilhar nada com ninguém, porque vai se contaminar. E ao contrário do que a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e a Bíblia vai nos ensinar que não se pode esconder a luz debaixo da cama. Nós precisamos iluminar.
como a gente vai iluminar num lugar que já está claro? Se apagar todas essas luzes aqui, acender a luz do celular, aí sim vai ter luz no meio de uma escuridão. Mas se eu acender agora o meu celular, que pouco efeito vai fazer? E aqueles religiosos, talvez, são religiosos que não fazem questão mais de fazer a grande diferença na vida daquele que está caído, porque não quer se contaminar. Acha que não vale a pena correr esse risco. Talvez esses religiosos que Jesus coloca aqui nessa parábola são pessoas que amam mais a religião do que as outras pessoas. Pessoas que estão preocupadas com a religião, com o sistema, com aquilo que aprendeu. Esquecem, e o pastor sempre prega aqui, já falou algumas vezes, que as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que a minha ideologia, o meu entendimento, a minha sabedoria, o meu conhecimento bíblico. Porque Jesus veio e morreu por pessoas. Por pessoas. Ele morreu por nós, ele morreu por cada um de nós que estamos aqui, morreu por aquele que está caído lá fora, por aquele que está quase morto. Então, Jesus fala dos religiosos. O terceiro personagem que eu quero falar essa noite é sobre o samaritano. E o samaritano, eu creio que quando ele olha para o espelho, ele vê alguém que era odiado pelos judeus. Talvez quando ele olha no espelho, ele ia falar assim, aqui está alguém que os judeus odeiam. E a gente sabe que judeus e samaritanos não se entendiam. Os judeus não concordavam com os samaritanos, achavam que os samaritanos eram idólatras, não tinham parte com Deus. Os irmãos devem lembrar da passagem da mulher samaritana, quando ela encontra com Jesus. A primeira coisa que a mulher fala com ele, como pode um judeu falar com uma samaritana? Então esse samaritano, quando ele é no espelho, ele vai dizer, ele pode pensar, eu sou um homem odiado pelos judeus. Eu sou um homem que estou fora dos planos de Deus, segundo os judeus dizem. Ele vê no espelho alguém que pode fazer a diferença. Quando ele olha no espelho, ele vê quem ele é, ele não se agarra àquilo. Ele não se agarra àquilo que os judeus falavam que ele era. Ele não fica preso à maldição, a palavras, àquilo que as outras pessoas dizem que ele é. Mas com a sua atitude naquele momento, ele está dizendo, eu posso fazer a diferença, apesar de não gostarem de mim. Quando aquele samaritano olha no espelho, ele vê alguém que também pode ser um caído um dia, precisando de ajuda. Ele olha para aquele homem e talvez ele pense, eu também sou assim. Talvez ele pense, ele olhe e pense, eu também um dia posso estar caído. Nós trabalhamos uma época na igreja, visitando pessoas nas ruas, e aquilo me marcou muito. A gente ia de noite, levava lanche para o pessoal, e um rapaz que conversei com ele, tive a oportunidade de parar lá, morador de rua. Ia conversando com ele, ele falou com a gente, estava eu, acho que o Max estava comigo. E ele virou para a gente e falou assim, um dia eu já fiz esse trabalho também. Eu falei, como assim, rapaz? Ele falou, também já fui da igreja. Eu era um diácono da igreja. E eu também já visitei pessoas que eram moradoras da rua. Mas um dia eu perdi minha esposa. Eu tive uma situação na igreja, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele teve uma situação na igreja onde toda a igreja ficou contra ele.
O pastor não o abraçou. Ele ficou sem chão. E segundo ele disse, nem culpa ele tinha. Mas ele foi se afastando da igreja, foi se afastando, se decepcionando, e veio embora para Petrópolis. E virou morador de rua. Aquilo me marcou porque quando que eu ia pensar que um dia, e quando eu penso hoje, que eu possa ser um morador de rua um dia? Nunca. E vai passar pela minha cabeça uma coisa dessa. Mas aquele homem, naquele dia, naquela noite, ele me ensinou como o samaritano, de que um dia pode ser eu aqui caído. Eu preciso me olhar no espelho e dizer, glorificar a Deus pela pessoa que eu sou, mas eu preciso me colocar no lugar do outro. Uma vez na escola dominical falaram comigo assim, é loucura esses caras lá do país, lá que barra bomba na cintura, contando de ir para o céu e vai explodir. Eu falei, glória a Deus que você não nasceu lá e eu não nasci lá. É fácil de julgar os outros, mas ele aprendeu aquilo desde criança. E que aquilo era o certo, e que ele ia para o céu fazendo aquilo. Ele não teve o entendimento, o conhecimento que nós temos. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Então aquele samaritano, eu creio que quando ele olha no espelho, ele vê alguém que não guarda mágoa no coração. E é um perigo, irmãos, quando a gente tem um coração magoado. Porque se aquele samaritano guarda mágoa no coração, quando ele vê aquele judeu caído, o que ele faz? Deixa para lá. Não é problema meu. Se ele está machucado, magoado, guardando ressentimento, pelo que falavam dele, por ele estar afastado, por ele estar sendo julgado pelos judeus, ele deixa para lá. Ele faz como sacerdote, como levita, ele passa de largo. Porque ele está com o coração amargurado. E ele vai bater no peito e vai olhar só para ele e vai dizer, eu posso fazer, eu tenho direito de fazer isso. Porque ele não merece. Quando ele olha no espelho, ele vê que pode sentir a dor do outro. Ele vê no espelho alguém que está atento a quem está ao seu lado. E esse é um grande desafio para mim e para você, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, pelas estradas da vida, é aprender a olhar um pouco para quem está do nosso lado. Porque às vezes, irmãos, tem pessoas caídas do nosso lado e nós não conseguimos enxergar. Pode ter alguém caído dentro da nossa casa. Pode ter alguém quase morto do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Mas a gente não consegue enxergar a dor do outro. Porque eu estou olhando no espelho e estou olhando só para mim. Eu estou olhando só o eu. Eu não consigo tirar o olhar do espelho e deixar de olhar só para mim. O samaritano, que o Jesus conta essa parábola, ele é o próprio Jesus. Esse samaritano é o próprio Jesus, que como na parábola, um dia ele desce do céu. Ele desce da sua glória. Ele veio e cuidou das nossas feridas. Ele nos encontrou mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, versículo 1 vai dizer, ele nos concedeu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Jesus é esse samaritano que cuida das nossas feridas. Jesus é aquele que nos pegou, e eu olho para trás e eu lembro, irmãos, 24 anos sem conhecer a palavra de Deus e sem conhecer Jesus. E Jesus veio e me encontrou na caminhada da vida. Jesus veio e me encontrou andando por esse mundo quase morto. Nós já fizemos algumas vezes a peça do vivo morto, e é assim que vive um homem sem Deus. Ele está vivo, mas espiritualmente está morto. Como o próprio Jesus disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Mas Jesus desceu da sua glória como samaritano, e ele vem e cuida das nossas feridas. Ele nos dá da sua alegria, nos dá vida e vida em abundância. O bom samaritano, ele vem e ele derrama sobre aquele homem vinho, que significa alegria na Bíblia. Jesus quer trazer para nós e nos trouxe uma nova alegria. Muitas pessoas, quando viviam no mundo, dizem: como é que você vai se converter, para quê? E eu olho para trás, irmãos, eu era um cara feliz lá, à beça. Como eu me divertia, como era bom viver naquele mundo lá na época. Mas quando eu olho hoje, que Jesus me deu uma nova alegria, a alegria verdadeira. Hoje sim eu sou alegre, eu sou feliz. Hoje eu sou alguém feliz e vejo e tenho uma família feliz e consigo passar alegria para as pessoas. Uma alegria que não condena ninguém. Antigamente eu passava uma alegria que atrapalhava a vida das pessoas, uma alegria momentânea, uma alegria que ia acabar levando alguém para o mesmo lugar que eu estava indo. Hoje não. Hoje a gente precisa ser alegre e passar essa alegria, uma alegria que vem do céu. Uma alegria verdadeira. Então aquele samaritano, ele derrama vinho sobre aquele homem, dizendo para ele: você vai ter uma nova alegria, vou curar as tuas feridas. Aquele samaritano, Jesus, ele veio a esse mundo para derramar sobre nós o azeite, que representa o Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele derrama sobre aquele homem azeite para curar também as suas feridas, a presença do Espírito Santo em nós. Aquele samaritano, representando Jesus, ele então leva aquele homem para a estalagem. E eu creio que aquela estalagem é a igreja do Senhor. Jesus, ele vem, ele cura nossas feridas, ele derrama o vinho, nos dá uma alegria, ele derrama o azeite, nos dá o seu Espírito Santo e nos traz para cá. Nos traz para a sua casa, que aqui agora nós somos cuidados e amados pelo seu povo. Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus dizendo, eu vos aliviarei. Esse é o Jesus, esse é o bom samaritano do texto, que nos traz para cá, irmãos, para nós podemos ser cuidados, amados, amar um ao outro, cuidar um do outro. Jesus, o bom samaritano, quando ele apresenta essa parábola, ele fala algo muito profundo para mim e para você. Ele fala com o dono daquela estalagem: olha, vou deixar esse dinheiro aqui, e se faltar alguma coisa, eu te pago quando eu voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus nos traz para a sua igreja e diz para mim e para você: eu vou voltar. Eu vou voltar. Você vai ser cuidado, você vai ser amado, mas não esqueça, eu vou voltar, porque Ele tem misericórdia de nós. É favor imerecido. O favor de Deus que eu e você não merecemos, Ele nos dá. Ele cura nossas feridas. Ele trata com a gente. Ele nos dá uma alegria verdadeira. Ele nos dá do seu Espírito Santo. Ele nos coloca dentro de uma igreja e nos apresenta: aqui é o meu povo. Congrega. Se alimenta da minha palavra, adora o meu nome, louva o meu nome. E se lembre, eu vou voltar.
E Jesus então fala com aquele advogado da lei: agora, faz tu o mesmo. Agora faz tu mesmo. E aí vem um convite para mim e para você. Fomos curados. Jesus tratou nossas feridas. Jesus nos deu uma nova alegria. Nos deu do seu Espírito Santo. Temos a certeza da sua volta. Agora nós precisamos fazer o mesmo. Proporcionar isso para aquele que está caído. É o convite de Jesus para a nossa vida. É o convite de Jesus, o bom samaritano, para a vida de cada um de nós. Vai agora e faz o mesmo. Agora tem o quarto personagem. Quem é o quarto personagem? Sou eu e é você. Porque nós também estávamos caídos um dia. Nós também um dia estávamos andando na beira da estrada. E o diabo, o inimigo das nossas almas, veio e arrebentou com a gente. Ele maltratou a gente. Ele castigou com a nossa vida e a gente, numa cegueira espiritual, estávamos na mão dele. Castigados, sofrendo, precisando de ajuda. Somos nós que ainda hoje, talvez, em algum momento, ficamos caídos ainda. E clamando ao bom samaritano para que ele possa nos acolher e nos socorrer. Talvez tenha alguém aqui essa noite que está caído. E o estar caído é quase morto. Espiritualmente falando, quase morto nos seus relacionamentos, caído porque não tem força para se levantar, caído, quase morto, porque talvez está sofrendo uma angústia terrível dentro de si, caído, quase morto, porque talvez está com o coração magoado e não consegue vencer isso. Caído, quase morto, porque talvez está perdendo a família aos pouquinhos e não sabe como resgatar de novo. Nós somos esses caídos, totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. O que Jesus nos ensina nessa parábola é sobre amar ao próximo. Se nós conseguirmos amar o nosso próximo, nós temos a grande chance de alcançarmos a vida eterna que esse advogado da lei pergunta a Jesus como chegar lá. O amor e o céu têm uma ligação muito grande. O amor e o céu têm uma ligação muito grande. E nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar em Deus. Ter um coração como esse bom samaritano. Ele tinha todo motivo para não amar aquele próximo. Porque o próximo, como eu disse no início, muitas vezes não é minha esposa, meu esposo, meu filho e minha filha. O nosso próximo, muitas vezes, é alguém que eu não conheço, alguém que é ruim, alguém que é mau, alguém que fala mal de mim, alguém que não quer o meu bem. Muitas vezes o nosso próximo é alguém que não merece o nosso amor. Mas o texto é tão interessante que Jesus diz: quem é o próximo dele? E o advogado da lei responde assim: o que usou de misericórdia com ele. Então que o Senhor possa tocar no teu coração essa noite. Que você possa se deixar ser curado por ele. Que você busque no Senhor um coração que ame.
independente de situações e circunstâncias, mas que você possa receber essa noite esse coração. E se você está aqui essa noite, está caído, se você está aqui essa noite com alguma dificuldade, que você está se sentindo muito mal, quase morto, o bom samaritano está aqui essa noite. Jesus, o bom samaritano, está aqui essa noite. E Ele quer te levantar. Ele quer cuidar das tuas feridas. Ele quer te dar a alegria verdadeira. E Ele quer te encher do Espírito Santo. Fecha teus olhos e ora ao Senhor nessa hora. Não entendo pessoas nas ruas sem abrigo, mal trancadas, pesadas, feridas. O mundo precisa de você, meu irmão. O mundo precisa de mim. E talvez tenham pessoas pertinho de você, caídas, arrebentadas. O diabo tem castigado ela. Você precisa obedecer a voz do teu Jesus, do teu Senhor, e ajudar essa pessoa a se levantar. Trazer ela para sua casa, trazer ela para esse lugar onde aqui sim as suas feridas vão ser curadas. Ela vai ser tratada, amada, porque nós somos hoje os samaritanos que Jesus quer usar para abençoar aquele que está caído. E se você que está aqui essa noite se sente caído, se sente fraco, desanimado, saiba que Jesus está aqui e Ele quer te levantar. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer te dar um novo ânimo. Ele quer transformar a tua história. Convido vocês a colocar de pé nessa hora. E nós vamos estar orando por você. Vamos terminar cantando esse louvor juntos. E o Senhor, o Espírito Santo, vai estar continuamente falando no teu coração. Vamos colocar de pé toda a igreja? Quem sabe amar é por Deus iluminado. O seu destino é amar e ser amado. Onde estiver, no mais alto monte ou no profundo mar, surgirá alguém que o amará também. Quem sabe amar, leva a cura ao ferido, reparte o pão e anima o abatido. Com suas mãos serão este mundo como as mãos de Deus. Como anjo bom, tudo que tocar receberá o amor. Fecha teus olhos mais uma vez, eu te peço. Talvez tenha alguém aqui precisando ajudar ao próximo, não tem conseguido, não tem enxergado a necessidade do outro. Talvez tenha alguém aqui precisando perdoar alguém e não consegue. Talvez tenha alguém aqui essa noite caído, clamando ao Senhor nessa hora: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu cuidado, do teu carinho. Que você possa nessa hora
está falando com o Senhor da tua necessidade. Como está teu coração? Como está o teu amor? Como você tem amado o teu próximo? Como tem sido os teus relacionamentos? Não esqueça disso. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, mas ame também o teu próximo, como a ti mesmo. Peço ao pastor que esteja orando nessa hora. Senhor Deus, amado, eterno Pai, o grande desafio da vida, Pai, é esse: aprender a amar, Pai. Amar como o Senhor nos ama. Amar, Senhor Deus, com verdade, com pureza de coração. Amar, Senhor Deus, nos despindo da nossa vaidade, nos despindo, Senhor Deus, da arrogância, nos despindo, Senhor Deus, do orgulho, que pode levar, Senhor Deus, até alguém a uma situação de rua, Pai, por estar, Senhor Deus, ali, querendo, Senhor Deus, de alguma forma maltratar alguém, Pai. Pai, nosso desafio é esse, aprender a amar, porque quem ama se sacrifica, quem ama se doa, Pai. O apóstolo Paulo, quando escreveu, Senhor Deus, 1 Coríntios 13, aquela poesia sobre o amor, ele diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Então, Pai, nos ensina a amar. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra tão, Senhor Deus, propícia ao nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, pela vida e instrumentalidade do nosso querido irmão Alexandre, Pai. Que o Senhor continue, Senhor Deus, o abençoando, Pai, guardando. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção que Ele é na vida desta igreja, na minha vida, Pai. Ser, Senhor Deus, com a nossa igreja, Pai, que aqui, Senhor Deus, seja um quartel-general, onde a gente vem, Senhor Deus, para pegar ferramentas, para sair daqui e amar como o Senhor quer que cada um de nós façamos, Pai. Muito obrigado, Pai. Se conosco, Pai, nos abençoa, guarda-nos no regresso para os nossos lares. Fica conosco, Pai. Nos dê um final de semana abençoado por Ti mesmo. E agora, Senhor Deus, que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia